quinto ano. Bom dia para a turma da manhã, boa tarde para a turma da tarde. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos aula de ciências e geografia, tá bom? E na nossa aula de ciências é a primeira aula do quarto bimestre, tá bom? Então peguem o livro do quarto bimestre, o livro Ativamente. Vamos abrir, lá na página 251, aonde nós temos uma unidade temática, Nosso livro trabalha por unidade. E essa unidade, desse bimestre vai falar sobre a vida e a evolução. Passando de página, na página 252, nós vamos, para começar, para a gente poder ter uma ideia, nós temos aí algumas figuras soltas, um motor, uma roda, uma bomba de gasolina, e nós ao lado nós temos um carro completo, E a página 252 ela começa a falar que ao observarmos as imagens acima, nós percebemos que cada uma delas sozinha não tem utilidade. Para que eu vou querer uma roda? Para que eu vou querer uma bomba, de gasolina? Para que eu vou querer um motor? Se eu tenho um motor, eu vou precisar de outras coisas. Se eu tenho um pneu, eu vou precisar de algo mais para juntar com aquele pneu para que possa ter uma utilidade. E o carro, ele precisa de roda, ele precisa do motor, ele precisa do combustível para ele poder se locomover. Isso tudo quer dizer, quer dar a introdução ao nosso corpo humano, O nosso corpo humano, ele precisa de vários sistemas, de vários fatores para poder, o ser humano existir. Lá a gente vai lembrar lá no início, que precisa do óvulo, o óvulo precisa ser fecundado, precisa ter a união do homem e da mulher para que possa surgir, um novo ser. A partir daí, o corpo, o feto, ele é formado e ele precisa dos sistemas. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema urinário, e os órgãos eles precisam trabalhar em conjunto. Um órgão sozinho ele não vai funcionar. Eu tenho um estômago, mas o estômago sozinho ele não vai funcionar. Ele precisa do pâncreas, ele precisa do fígado, ele precisa da laringe, ele precisa da faringe, ele precisa da boca, ele precisa dos dentes, ele precisa da saliva, para que o alimento passe por todos esses órgãos, por glândulas, precisa do fígado, para que ele possa ser digerido, Então nós essa primeira etapa aqui, para começar, é para dar uma ideia, de que sozinho, determinado objeto, qualquer coisa sozinho, ele não pode ser útil, ele precisa de um conjunto, Nosso corpo, um sistema pode funcionar sozinho? Não, Que sistema nosso corpo utiliza para que possamos respirar? Nós precisamos de quem? Do sistema respiratório. Nós vamos observar que o sistema respiratório ele é formado por vários órgãos, um dependendo do outro, para que o sistema possa funcionar. Isso só o sistema respiratório. E para transformar os alimentos em nutrientes, eu preciso do sistema digestivo, para que aquele alimento, aquele prato, cheio de legumes, cheio de verduras, de arroz, de feijão, um franguinho, para aquele alimento ser transformado em nutrientes, eu preciso do sistema digestório. E para eliminar as substâncias desnecessárias ao nosso organismo, eu preciso do sistema urinário. O sistema urinário, ele vai filtrar tudo aquilo, que o organismo precisa
vai jogar para o sangue, mas aquilo que o organismo não precisa, ele vai ser eliminado em forma de fezes ou em forma de urina. E aí eu preciso do sistema urinário. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Assim como acontece com o carro, o nosso corpo precisa de todos os sistemas funcionando em conjunto. O sistema digestivo, ele não pode trabalhar sozinho. Ele precisa do urinário, ele precisa do sistema respiratório, ele precisa do sistema cardiovascular, ele precisa do sistema locomotor, ele precisa de tudo isso, tá? Precisamos do sistema respiratório para respirar o ar com oxigênio e liberar quem? O gás carbônico, né? Nós já sabemos que quando nós, inspiramos, nós colocamos o oxigênio para dentro do nosso organismo, para dentro do nosso corpo. E quando nós expiramos, nós colocamos o gás carbônico para fora. Quando nós vamos no médico, geralmente o pediatra vai ouvir, então o que ele faz? Ele inspira, aí você tem que fazer, expira, aí você solta, ou então ele fala, prende a respiração, põe a respiração para dentro, aí você vai, agora solta, aí você, tá? Então você está inspirando e você está expirando. O sistema digestório, para transformar todos os alimentos em nutrientes para que nos forneça energia para as atividades. Do sistema cardiocirculatório, para levar o oxigênio e os nutrientes para todo o corpo. E do sistema urinário, para eliminar todas as substâncias de que o nosso corpo não necessita mais. Então, só nesse parágrafo nós falamos do sistema respiratório, sistema digestório, que é o digestivo, sistema circulatório, do sangue, faz bombear o coração, o sistema urinário. Então, por enquanto, são 4 sistemas que nós vamos trabalhar com ele, tá? Respiratório, digestório, circulatório e urinário. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Nós respiramos o tempo todo. Você querendo ou não, você está respirando. Você vai dormir e você continua respirando. Você só vai parar de respirar quando você morrer, Morreu, parou de respirar. Mas enquanto você está vivo, você querendo ou não, você está respirando. A respiração, ela é involuntária. Tem movimentos que são voluntários. Se eu quiser levantar e andar para lá e para cá, esse movimento é um movimento voluntário. O meu sistema locomotor, ele vai me obedecer. Mas o sistema respiratório não. Eu querendo ou não, eu estou respirando. A nossa respiração é uma ação involuntária. Muitas das vezes, não percebemos que estamos respirando. Aí nós temos 2 imagens, tá? Uma imagem de uma pessoa que está acordada, está praticando uma atividade, ela deu uma paradinha, e uma outra imagem de uma pessoa que está em total descanso, Podemos dizer que está apagada, está dormindo. E você vai responder a primeira, a segunda e a terceira pergunta. E nós vamos dar introdução na página 254, falando sobre a entrada de ar nos nossos pulmões. É chamada de o quê? Inspiração. E a saída do ar é chamado de quê? Expiração. Esses movimentos são chamados de ventilação, Eu inspiro e eu expiro. Os pulmões estão localizados na caixa torácica, que é protegida pela quem? Pelas costelas, tá? Eles estão guardadinhos ali, protegidos pelas costelas, entre o tórax e o abdômen. Há um músculo chamado diafragma. Quando inspiramos, nossas costelas se afastam e o diafragma se distende, entrando ar aonde? Lá nele, nos pulmões. Quando expiramos, o ar que está onde? Nos pulmões, o diafragma relaxa e as costelas se aproximam.
Aí nós temos, né, o movimento, olha só, o movimento da inspiração e o movimento da expiração. Tá vendo? Ah, pode ver como é que a posição, como estão as costelas. Aí nós temos na inspiração, né, o diafragma se contrai e na expiração o diafragma o quê? Ele dá uma relaxada. O oxigênio chega pelo nariz até os pulmões através de quem? Da inspiração. Nós estamos colocando para dentro. E na expiração nós eliminamos quem? O gás carbônico dos pulmões. O ar percorre as vias aéreas, que são tubos que se ramificam até chegarem aos pulmões. Nos pulmões, o oxigênio chega até os alvéolos pulmonares, que estão cercados de vasos o quê? Sanguíneos. É nesse local que o oxigênio passa para quem? Para o sangue, tá? Depois que as células do nosso corpo usam o oxigênio sobre o gás carbônico, que é eliminado através da expiração, percorrendo o mesmo caminho que o oxigênio, mas no sentido que? Inverso, no sentido contrário. Os nutrientes que vêm dos alimentos digeridos e o oxigênio que vem dos pulmões circulam pelo corpo até chegar aonde? Ao nosso cérebro, aos músculos e a todas as outras partes do corpo. Então, nosso corpo ele é uma máquina, todos os órgãos trabalhando junto, todos os sistemas trabalhando junto, um vai dependendo do outro para que essa máquina possa funcionar bem. Se um órgão, né, se um sistema não estiver trabalhando bem, todo o nosso corpo vai sentir. O livro, ele traz vários textos, uma sequência de textos, sem atividade nenhuma. Então, hoje nós vamos parar por aí, tá? Na próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho do ar e depois nós vamos entrar no sistema digestório, ok? Um beijo no coração de